Bom dia, boa tarde, boa noite, você telespectador, tudo bem? Meu nome é Lucas Viana e a gente vai fazer, eu e meu grupo, a gente vai fazer uma exposição sobre o livro As Seis Lições de Ludwig von Mises. Em 1958, Mises teve uma série de palestras na Argentina, onde ele fala sobre capitalismo, socialismo, inflação e diversos outros temas que a gente vai expor para vocês aqui hoje. A gente vai chamar aqui agora as nossas especialistas, Rafaela Parisi, Lohane Freitas e Gabriela Ciliciano. Nesse momento a gente vai fazer uma exposição para vocês do livro e vocês vão entender com detalhes o que foi essas palestras de Mises. Sobre a primeira lição de Mises, ele fala sobre o capitalismo e ele faz algumas contextualizações, ele traz pontos positivos, pontos negativos. Vamos falar um pouquinho sobre o antes e depois, o antes do capitalismo e depois da criação do capitalismo. O que você tem a falar sobre isso, Lohane? Então, 200 anos antes do advento do capitalismo, a estrutura social era fixa. O que isso quer dizer? Quem era nobre, a família toda seria nobre, os filhos, isso não ia mudar. E quem nascesse pobre, a mesma coisa. Ou seja, era todo mundo preso ao seu status, né? Todo mundo preso ao seu status. Não tinha opção de mudança, né? Com a instituição, né, do capitalismo, as coisas mudaram, né? Teve uma mobilidade, né, na estrutura social. Então, o pobre poderia enriquecer, o rico, né, poderia ter uma empresa, por exemplo, e falir, né, e cair a classe social. Então, no capitalismo gera essa questão de mobilidade e de mudança estrutural da organização da sociedade. Ou seja, o capitalismo trouxe uma possibilidade dessa mobilidade econômica, né? Exatamente. O pobre pode enriquecer, interessante. Mas ainda assim existem alguns equívocos com relação ao capitalismo, né? Algumas pessoas trazem até um pouco do ódio, né, em relação ao capitalismo. Rafaela, o que você tem a falar sobre isso? Então, o grande equívoco que criaram em relação ao capitalismo é que os pobres se tornariam mais pobres e os ricos se tornariam mais ricos. Isso é um total erro, pois os pobres podem se tornar ricos sim com o advento do capitalismo, como os ricos também podem falir e virar pobres. Esse ódio, na verdade, não veio com o povo, e sim teve a origem na aristocracia fundiária, pois já que os trabalhadores estavam ganhando salários mais altos pelas indústrias, os trabalhadores agrários também deveriam ganhar esse salário para continuar trabalhando na agricultura, né? Ou seja, essa revolta veio de uma minoria da sociedade. Exato. Essa pequena nobreza, né? Sim, sim. E aí a gente pode falar também sobre um grande marco na história econômica mundial, que foi o milagre econômico alemão, né? Gabriela, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Na verdade, isso é muito curioso, né? Porque a gente vê em livros, em jornais, em revistas, em tudo que é lugar, esse milagre econômico alemão. E não é um milagre, não foi um milagre, foi uma receita de bolo. O que aconteceu? No fim da Segunda Guerra Mundial, foram criadas políticas econômicas estáveis e com isso também teve a liberação do comércio, né? E com livre comércio e políticas econômicas estáveis, obviamente o país ia se reerguer. Ele ia conseguir ter um capital interno para conseguir voltar a ser uma grande potência como ele tinha sido. Ou seja, foi tudo uma questão de logística e burocracia, a gente pode citar. Sim, qualquer outro país poderia ter tido o mesmo milagre econômico alemão. A sua segunda lição, ele fala sobre o socialismo, né? Por sinal, a gente vê que ele não gosta muito do socialismo, né? Sim. Ele traz apenas pontos negativos em relação a isso. Ele fala sobre o mau desenvolvimento do país, ele cita inclusive os Estados Unidos e a Rússia na Guerra Fria, né? Sim. Onde os Estados Unidos deu um punch de desenvolvimento na Rússia. Mas
ele vem falando um pouquinho sobre liberdade econômica. Lohane, explica pra gente um pouquinho o que seria essa liberdade econômica. Então, de forma resumida, a liberdade econômica é a liberdade que o cidadão, né, tem de fazer as suas decisões, né, onde comprar, o que vender, o que estudar, onde morar, né? Então, isso tudo gira em volta das decisões da liberdade que a pessoa tem. Então, essa, né, seria, resumidamente, a liberdade econômica. Uma das principais características que o socialismo tem é a intervenção do Estado, seja na economia, conforme a gente falou aqui agora, seja nas questões sociais. Qual que é a principal privação que o Estado tem quando ocorre essa intervenção da economia? Gabriela, fala pra gente sobre isso. Na verdade, o socialismo, ele intervém nas situações mais básicas e fundamentais do ser humano. Por exemplo, a sua escolha de carreira. Você perde esse poder de escolher, porque quem detém esse poder de escolha, torna-se o Estado no socialismo. O Estado tem direito a escolher tudo referente à produção do seu país. Então, nesse sentido, o Estado ele define tudo que a pessoa vai fazer na vida dela. Ou seja, a pessoa ela nasce predestinada a seguir uma determinada coisa que o Estado vai interferir nela, né? Uma doutrina, né? Isso, é realmente uma doutrina. Mas se a gente for falar sobre comércio, vamos falar sobre comércio aqui agora, comercialização, né? Qual que é a visão do vendedor com relação ao consumidor nos países totalitários e nos países de liberdade econômica, Rafaela? Então, a grande diferença é a seguinte: num país totalitário, a visão do vendedor em relação ao consumidor é de gratidão ao Estado, gratidão ao chefe de Estado. Na Alemanha de Hitler, os consumidores deveriam agradecer ao Estado por estarem comprando. Eles não eram superiores ao Estado. Já nos países economicamente livres, o vendedor é extremamente grato ao consumidor. O consumidor é o patrão, pois a gente pode ter como exemplo, na verdade, sempre quando você finaliza uma compra, é obrigada pela sua compra, volte sempre, porque o vendedor, o consumidor, é o chefe mesmo daquilo, para que dê certo, para que prospere. Até porque, implicitamente falando, os comércios, as empresas, elas giram em torno do consumidor. Exato. Se aquele determinado produto, aquele determinado serviço, ele para de circular no mercado, é porque o consumidor não decidiu. está consumindo. Exatamente. Aquele produto. E aí, no final das contas, esse comércio, ele gira em torno do Consumidor. consumidor. Exatamente. Na sua terceira lição, Mises fala sobre o intervencionismo, que é basicamente um método, uma estratégia do governo intervir no comércio, na sua economia interna, né? Gabi, fala pra gente um pouquinho, me dá um exemplo de intervencionismo. Um grande exemplo, muito bem conhecido, é o controle de preços sobre o Estado. Na Revolução Francesa, por exemplo, podemos citar. Eles já com uma tecnologia um pouco melhor, eles conseguiram produzir mais dinheiro, distribuir esse dinheiro, essa moeda francesa, e por conta disso, eles junto disso, na verdade, do controle de preços, eles tabelaram o valor do mercado. Então tudo tinha um valor X e era sempre esse valor. E por conta disso, o mercado fica excessivamente caro e pouco acessível para a população. E aí vem a desvalorização da moeda como, né, algo que a gente já conhece muito bem. É quando vem aquele aumento da demanda, independente do preço, né? Porque a população depende daquele produto e elas pagam o preço que for, né? Lohane, você consegue dar outro exemplo pra gente? Com certeza. O que acontece? Quando o Estado interfere, né, na economia, no mercado, tabelando os produtos, o preço dos produtos, acaba, como você falou, gerando um aumento da demanda. Então, os produtores daquele produto começam a produzir com custo maior e com retorno, né, não tão bom assim, e isso, né, desestimula o produtor a produzir. E o que acontece?
Que ele acaba tomando muito prejuízo, né? Exatamente. E tem o racionamento do uso do produto, né? Do consumo do produto. E aí, antes, quando tinha o livre comércio, vamos dizer assim, era mais fácil de você comprar, apesar daquele produto estar caro, você conseguia comprar, né? Não de uma quantidade maior. Mas agora, com preço tabelado, somente um grupo vai conseguir comprar, né, aquele produto. E aquele produto vai ficar escasso no mercado. E isso também, né, gera um desconforto simultâneo, tanto do governo e tanto da sociedade, que o governo quer controlar e não consegue, é um ciclo. Então ele vai mexer no preço de outra coisa que também faz parte da matéria-prima, né, de produzir alguma coisa daquele produto, e isso vai ser um ciclo, né, e acaba gerando, né, um problema realmente de inflação, de desvalorização da moeda. Sim. E com relação a esse intervencionismo, né, vamos falar um pouquinho sobre a prestação de serviço do governo, né? Vamos falar sobre a estatização. Rafaela, fala pra gente um pouquinho qual que é a influência da estatização na economia do país. Então, o crescimento no número de estatização das instituições acaba resultando na escassez de retorno financeiro por impostos pagos pela população, gerando a inflação, né? Já que o governo possui gastos sobre essas instituições, já que estão sendo estatizadas, e acabam que os impostos os impostos pagos pela população não dão o retorno necessário, gerando a inflação. Ou seja, existe um déficit econômico do governo, né? Exatamente. Eles deixam de ganhar na estatização e Sim. passam a gastar, ou seja... Exatamente. E isso acaba também aumentando os impostos, né, para dar o retorno... Então, equilíbrio. Exatamente. A quarta lição de Mises é a inflação, e ele vem falando sobre ela, mesmo naquela época ainda é um tema muito atual, Sim. não é verdade? Vamos falar um pouquinho sobre como funciona a inflação, Rafaela? Sim, claro. A inflação funciona da seguinte maneira. Quando o governo aumenta a quantidade de papel moeda, a consequência é a queda progressiva do poder de compra da população e a correspondente elevação de preços. Sim, é uma consequência da outra, né? Isso. Quando a gente bota mais moeda circulante, a gente acaba desvalorizando ela. Exatamente. A gente tem um exemplo histórico sobre isso, Lohane? Com certeza. A gente pode citar um exemplo quando ocorreu o fim da Primeira Guerra Mundial, né? Que teve a hiperinflação da Alemanha, ela saindo derrotada e tendo que pagar dívida, né, para outras nações. Então eles tiveram a Alemanha teve a ideia de produzir mais moedas. Então isso teve uma grande inflação naquele tempo e gerou um aumento de cerca de 29,5% ao mês, né, nas taxas de mercadoria. Então foi uma inflação bastante importante, né, e, né, perdurou por muitos anos, né, na Alemanha. E assim, a gente pode ver que a inflação, ela é uma estratégia do governo para essa arrecadação de dinheiro, mas ele é muito prejudicial à população, aos trabalhadores, à classe maior, vamos chamar assim, né? Existe alguma maneira de controlar isso, Gabriela? Com certeza. O governo ele pode aumentar, por exemplo, juros, impostos, e para ajudar a controlar a inflação. Mas com isso pode ocorrer também o crescimento do desemprego. E porque os patrões eles não estão preparados para conseguir bancar essa quantidade excessiva de taxações. Ou seja, de qualquer forma, a população vai ser prejudicada, né? Então a gente precisa de algumas políticas mais firmes para controlar a inflação. Exatamente. No capítulo 5, o Mises fala sobre o investimento externo, né? E ele fala bem sobre a situação da época da Revolução Industrial, onde a Inglaterra incentivava os outros países a se desenvolver junto com a Revolução que estava acontecendo no momento, né? Lohane, cita pra gente 2 exemplos de investimento que a Inglaterra fez. Então, os 2 investimentos, né, importantes foram na Alemanha,
né, com a distribuição de gás para iluminação de ruas e casas, e nos Estados Unidos com a criação de ferrovias. Os historiadores eles falam sobre a cidade de Berlim, né, que ela é uma cidade muito boa, muito desenvolvida, mas o princípio da iluminação da cidade foi com o investimento na Inglaterra, né? Se não fosse por isso, o desenvolvimento da cidade seria um pouco mais retardado. Gabriela, cita pra gente um ponto favorável e um ponto desfavorável dos investimentos externos. Bom, um ponto positivo com certeza é que com a entrada de empresas de capital externo no país, eles têm a possibilidade de terem aumentos salariais dentro da própria população. E por que isso gera? Isso foi um caso que aconteceu, por exemplo, na Guatemala, com a entrada da Union Fruit Company, United Fruit Company. Quando eles chegam na Guatemala e eles se introduzem lá dentro, eles têm a possibilidade, por eles terem mais dinheiro, mais capital, eles têm a possibilidade de dar mais salário, um salário mais alto para os seus funcionários. E isso gera uma influência geral na Guatemala. O que ocorre? As outras empresas, elas acabam tendo que subir os seus salários também, melhorando a qualidade de vida do guatemalteco. Ou seja, simplesmente aumentando o salário, eles começam a circular mais moeda dentro do país, dessa forma girando mais a economia e desenvolvendo a economia, as empresas, etc. Exatamente. E um ponto desfavorável para a entrada de capital externo seria a balança desfavorável, exatamente como diz. Porque o que ocorre? Você recebe muito mais capital externo, você importa muito mais capital externo do que você exporta. Então, por conta disso, a balança ela acaba ficando em déficit. E dessa forma, né, qual seria o problema gerado pela hostilidade do país que está recebendo capital externo, Rafaela? Então, sem o investimento externo, o país desenvolvido não consegue pensar em melhorias no estilo de vida da população, no aumento de salários, num transporte melhor. Então, quando eles abominam essa ajuda externa, eles acabam retardando ou impedindo o capital interno. Ou seja, o país subdesenvolvido, ele de certa forma, ele até depende desse capital externo dos países melhor desenvolvidos, como por exemplo, os Estados Unidos, ele faz muito desse tipo de investimento. Os países subdesenvolvidos, eles dependem muito desse investimento para poder desenvolver também, não é verdade? A sexta lição de Mises fala sobre as políticas e ideias que ele desenvolveu no decorrer dos estudos dele, né? Onde ele foi estudando o capitalismo, o socialismo, então ele foi pensando e foi desenvolvendo pensamentos e políticas e ideias, né? No século XIX, ele percebeu que o novo sistema político ele precisava de um determinado fundamento, né? E aí foi criado esse sistema político onde um homem decente ele trabalharia em função da nação, né? E aí pessoas com pensamentos iguais, elas se juntariam e formariam grupos, partidos. Só que nos dias atuais a gente percebe que esses partidos já não existem como eram antigamente. Hoje em dia a gente fala sobre os grupos de pressão. Rafaela, explica pra gente o que são esses grupos de pressão. Então, os grupos de pressão são grupos formados por uma minoria que exercem influência sobre os que detêm o poder e a procura de privilégios sobre o resto da nação. Pode ser na criação de uma tarifa ou no aumento de preço de algum produto, como o trigo ou a prata. Entendi. E a gente pode ver que essa influência que eles exercem nos detentores do poder, exerce também influência no que diz respeito à política externa, não é verdade? E como afeta essa influência, essa manipulação na política externa? Lohane, explica pra gente, por favor. Então, acontece que um pequeno grupo da elite, né, por exemplo, de produtores, eles querem aumentar o preço do produto, né? Só que aumentando o preço do produto, a demanda vai diminuir, porque as pessoas não vão procurar comprar aquele produto por conta do aumento do preço. Consequentemente, isso também vai afetar o mercado exterior, vai, né, evitar que outras pessoas de fora também comprem mais o produto por estar com o preço aumentado. Então, essa relação também acaba afetando o exterior. Ou seja, é uma cadeia de... É uma cadeia que vai afetando, né, tudo. Entendi.
O historiador Toynbee, ele diz que uma civilização, ela é como uma planta. Ela nasce, ela cresce, se desenvolve, né? E morre. Existe alguma civilização que possa tornar essa frase verdadeira, Gabriela? Com certeza, um grande exemplo foi o próprio Império Romano, né? Ele nasce no século II, na Itália, e ele acaba, depois de um tempo, quando ele vai crescendo, ele se torna uma civilização economicamente muito forte, ele se torna realmente um império. E ele cria também algo que a gente só vê no capitalismo moderno, lá na frente com Taylor, mas no Império Romano já ocorre a divisão de trabalho, que foi algo que os ajudou a crescer tanto. E depois disso, acaba que após um tempo, ela começa lentamente a morrer, igual essa planta, né? Ela começa a ocorrer a queda do Império Romano, causado pelo intervencionismo, né, e o seu controle de preços, né? O Estado ele entra, ele passa a mexer no mercado, e com isso vem obviamente a inflação, que foi algo que a gente já até abordou aqui, e o aumento exorbitante dos preços, impedindo que a população romana pudesse comprar os alimentos. Então, por conta disso, eles fogem, eles saem das cidades e eles vão se alojar nos campos, porque assim eles podem produzir o seu próprio alimento, porque eles não têm mais a condição de comprar. O mercado fica muito alto e aí vai ocorrendo a queda. Ou seja, no que a gente estuda hoje, nos livros de história, geografia, na escola, existiu o êxodo rural, onde as pessoas saíram do campo para a cidade. Mas nessa situação, para uma questão de sobrevivência, eles saem das cidades em busca do campo. Isso, exatamente. Isso.